Dando continuidade à série Rir para Não Chorar, estamos chegando com mais uma história. Só rindo para não chorar. Porque eu vou te falar uma coisa. O dia que eu mandei o delegado calar a boca. Mandar um chicotinho? Vamos lá. Pessoal, então no tempo de hospital, principalmente nas primeiras semanas, o Tiba tinha muitas crises de ansiedade. Muitas E mesmo. tudo causava incômodo nele. Ele passou muitos dias na UTI, então na UTI muitas vezes sedado, o olho ficava aberto, aí ressecava o olho, então tinha dias que ele estava com o olho muito ressecado, a gente tinha que pingar água ou sorinho no olho dele o dia inteiro. Tinha dias que barulho incomodava, o barulho de colocar coisa na lixeira incomodava ele, barulho de porta abrindo, barulho de qualquer coisa dentro do quarto incomodava o Tiba. Aí teve épocas também que era cheiro, ele se incomodava muito com o cheiro. Então eram várias realidades assim que causavam um desconforto monstruoso nele por causa da condição em que ele se encontrava, né? Não era chatice ou, né, rabugice, mas era a condição de muitos dias de UTI e depois toda aquela situação de não dormir bem, né, amor? Não se alimentar e toda a mudança emocional e física, né, que a situação causou, né? A própria UTI também não tinha dia, não tinha noite. É estranho, porque é o tempo inteiro com a enfermeira entrando e um quarto ali, luz. Então a gente fica meio zureta mesmo. E aí o Tiba ficou tempo entubado e ele relata que nesse tempo ele dava muita ansiedade porque ele tinha medo que desse alguma coisa nele e ele não conseguisse chamar alguém, não conseguisse gritar. E no Moinhos de Vento, as abas, né, as salas da UTI, as baias que eles chamam, é individual. Então é uma baiazinha para cada paciente, toda Fechado com vidro. fechada, toda fechada. Né? Isso é muito bom porque te dá uma privacidade, né? Te dá um conforto melhor, mas também na hora que os enfermeiros fecham a porta ali e ficam ali só no corredor, se você precisasse, não tem como chamar. Né? Eu lembro que eu estava entubado, com sonda, aquela coisa, eu não conseguia falar, né? E a forma que eu usava para poder tentar chamar o enfermeiro era fazer essa... A única coisa que eu fazia. Então eu ficava tentando fazer isso o mais alto possível, até que alguém escutasse e chegasse lá. Imagina. E depois que ele tirou o tubo, né, foi estubado, várias vezes ele estava dormindo assim, de repente ele acordava fazendo assim para chamar nossa atenção, isso já no quarto, né? Porque sonhava, né? Tinha aquelas alucinações, assim, ele tinha muito isso nas primeiras semanas de quarto. E tudo incomodava. Um belo final de semana de carnaval, como esse, exatamente como esse final de semana aqui. Há um ano atrás. Há um ano atrás, nossos amigos, nossos compadres, o Rafael e a Aline Brodbeck, foram nos visitar, né? E aí eles sabiam que no domingo eu estaria sozinha, não ia ter ninguém para passar o dia comigo no hospital. Eu estava grávida, vocês querem que a gente vá passar? Você quer ideia que a gente vai? Eu disse, eu quero sim, faz companhia, né? É bom, porque a gente fica numa solidão tão grande, né? Vai dando uma tristeza e não é bom, né? Aí eles foram, né? Depois do almoço chegaram lá, aí papiamos, né? Conversamos, o Tiba estava mais para lá do que para cá, com muitos remédios, sonolento, aquela coisa toda. Aí, né, tinha os procedimentos, tinha que sondar, tinha que trocar fralda, então, hora ou outra, eles tinham que sair do quarto para deixar só o Tiba com os enfermeiros e tal. E aí foram, tomaram um lanche, voltaram, dali a pouco a gente conversando lá, né? O Rafael e a Aline, né, são queridos amigos nossos, mas ele é o delegado de Piratini, né? Por isso que a gente colocou esse título. Ele é delegado e ele fala alto, ele é o típico gauchão, né? Nós vamos e quem conhece sabe como é que o delegado né? E aí, e eu todo tempo falo, e a Aline também toda, né, toda delicada, Aline, toda lady, ela, Rafael, fala baixo e tal, mas tinha horas que ele se esquecia e ele, né, não se continha. E a gente conversando e o Tiba dormindo, tadinho, eles passaram o dia lá. E acho que a única palavra que eles trocaram com o Tiba foi a hora que o Tiba mandou eles ficar quietos. Olha, detalhe, eu não lembro disso.
né? Eles me contaram depois, eu morri de vergonha. Eu falei, meu, não acredito que eu fiz isso. Fez. Fez, mandou umas 2 vezes o delegado e a Aline fica quieto, falem mais baixo, dá pra vocês parar de conversar? Ai, eu morrendo de vergonha. Tadinho, tinha saído de Piratini para Porto Alegre, horas de viagem para nos fazer companhia, ver o Tiba, todo mundo tava muito sensibilizado com a situação, né? E aí chega lá, primeiro o Tiba não consegue nem abrir um sorriso para eles, estava num dia péssimo. E aí depois ainda manda eles primeiro falar mais baixo, depois manda eles parar de conversar, né? Aí, mas claro que eles entenderam e tal, né? Imagina. E depois, passado alguns meses, a gente já estava em casa lá em Porto Alegre, e eles voltaram para nos visitar e estiveram conosco. Aí contaram esse caso pro Tiba, que eu tinha mandado eles ficar quietos. E a gente riu muito, se divertiu e tal. Mas foram situações assim muito inusitadas, né? Que a gente não esperava passar, mas que a gente acabava entendendo por conta da situação que o Tiba estava passando. Eu tinha algumas alucinações, assim, sabe? Meu compadre Jean, ele foi nos ajudar, passar algumas noites com o Tiba. Então o Tiba não podia ficar sozinho à noite. E eu não tinha condições de passar a noite com o Tiba, né? Porque eu estava grávida e já era muito exaustivo passar o dia todo lá. Então, sempre tinha alguém, ou um amigo, o Jean foi, o Arley foi, aí depois os seminaristas do seminário da Diocese de Frederico se revezavam a cada noite, iam 2 seminaristas passar a noite com o Tiba, a gente tem uma gratidão enorme a eles, né? E aí o Jean, que foi ali logo nos primeiros dias depois de UTI, ele pegou um caderninho e ele começou a anotar, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, as pataquadas do Tiba, né? As lorotas que ele falava, né? E de manhã cedo eu chegava lá, ele, Deia, vem cá que eu vou ler para você. Hoje ele falou isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, lá nada pelas... a ver, coisa nada com nada. Se o Jean tiver anotado, eu vou pedir para ele, eu trago aqui pra gente dar umas risadas com essas anotações aí. Devia ter pegado essas anotações. Era cada Ele coisa, tem celular cada coisa. E assim, ele chamava o tempo inteiro. Quem passava a noite com ele, dependendo da noite, não dormia nada. Porque era assim, de tempo em tempo. Ele tinha muito medo, dava uma afobação que parecia que ele ia perder a respiração, né? Bem, era por problemas respiratórios, porque você imagina, na intubação, a própria situação da tetraplegia. Daqui para baixo, o Tiba não tem sensibilidade. E tudo fica comprometido. Todos os órgãos internos, não é só membros né, externos, assim, braço e perna que paralisa tudo. Então, o pulmão também é atingido numa situação assim. E aí o Tiba tem que reaprender a respirar, né? O intestino tem que reaprender a trabalhar a bexiga, tudo. Então a respiração dele no início ficava muito comprometida e por causa da respiração ele tinha esses sonhos, esses medos, esses pesadelos e até as alucinações por conta da própria respiração. Depois que a gente começou a trabalhar a respiração com mais intensidade na fisioterapia diária respiratória, de domingo a domingo, ficamos 2 semanas assim, de domingo a domingo, de manhã e de tarde fisiorrespiratória. Aí começou a dar um ganho e aí ele começou a ter menos... a crise de ansiedade, as alucinações, tudo diminuiu, né? Mas até que a gente entendeu isso e até que, né, a coisa começou a engrenar, foram muitas situações assim. Ainda bem que o delegado entendeu, não mandou me prender e no final deu tudo certo. E continua nosso amigo, né? Então é isso, pessoal. Assim que der, a gente volta com mais vídeos, mais histórias interessantes aqui desse tempo de aprendizado, de luta, mas que a gente também escolhe rir para não chorar, tá bom? Grande abraço a todos. Tchau.